Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Bianchi Podcast, um dos poucos podcasts na América Latina de criptomoedas. Nesse episódio, eu trouxe um convidado ilustre, o Daniel Constantino. Fala, meu querido, já vou apresentar ele. Mas eu quero primeiro informar que esse episódio, esse podcast, o grande patrocinador é a corretora BingX, uma das maiores corretoras do mundo, onde você pode realizar investimentos de forma segura, operar contratos futuros, tem uma grande variedade de criptomoedas, bastante liquidez, bastante volume. O link você pode realizar aqui para fazer o cadastro. E, meu querido, hoje vamos falar bastante sobre investimento em Web3. Daniel Constantino, ele tem um grande track record, ele é CEO e founder da Lionotech, founder da Garlic Ventures, sócio do Primo Rico, COO da Web3 Valley, a primeira aceleradora de startups da Web3 do Brasil. Que currículo, hein, meu nobre? Que currículo. E você é o cara que mais está viajando São Paulo, Brasil, tá em todos os lugares. Olha só, a gente vai falar muita coisa aqui, mas eu quero que a minha audiência te conheça. Como você começou no mercado, como é que foi a sua trajetória, como é que você caiu de paraquedas no mercado de criptomoedas. Conta um pouquinho mais, porque esse assunto aqui é um assunto que, infelizmente, pouco falam aqui no Brasil, né? O pessoal fala muito de investimento direto, venda de curso. Agora, essa parte mais institucional, quase não vejo ninguém falando, muito embrionário em comparação à gringa. Se apresenta aí para os queridos tubarões, que eu chamei na audiência. Vamos que vamos. Legal. Bem, Alexandre, prazer estar aqui com você gravando esse podcast, né? Terceiro podcast, né? Terceiro episódio. Massa, muito massa, cara. Bem, você falou um pouquinho ali do currículo, né? Acho que a galera vai perceber que com esse currículo aí é natural, o cara não tem mais cabelo, né? Porque realmente é bastante coisa em pouco tempo, cara. Mas vamos lá. Eu sou contador de formação, né? Eu comecei minha carreira aí com 14 anos na área de contabilidade e logo que eu estava finalizando a contabilidade, a faculdade ali de contábeis, eu já tinha um pouco em mente que eu queria empreender, né? Eu não queria seguir a trajetória tradicional ali que a gente meio que é educado a fazer, né? Faz faculdade, aí você procura um trabalho melhor, enfim, uma companhia, um banco, sei lá, uma auditoria, de repente, galgar aquelas etapas, né? Então eu já tinha muito na minha cabeça, assim, acho que um pouco também por incentivo de amigos que já estavam empreendendo, né? Então, eu coloquei uma meta de terminar a faculdade e já estar no meu negócio, né? E aconteceu mais ou menos aí, foi até um pouco antecipadamente, né? Que eu passei na prova do conselho um pouco precoce, ali, uns 2 anos antes de terminar o curso de contábeis, eu já tinha passado na prova, né? Que é proporcional ao que seria o OAB ali para advogado. E aí, então, de 21 para 22 anos, eu estava já começando meu primeiro negócio, né, que é uma empresa de contabilidade tradicional, né, e é mais ou menos aí que começa, então, que eu começo a ter mais contato com o negócio, né, e também com o investimento. Né. Com o negócio era aquela história, né, no escritório toda semana chegava um empreendedor, pô, estou montando uma empresa, preciso de assessoria contábil, o trivial ali, né, o tradicional, né, que todo mundo que está começando chega na hora de abrir a empresa, vai procurar um contador. Isso aconteceu bastante ali no começo, né? Obrigado a ter. Você não tem muito pra onde correr. Mas eu achei correr. legal da sua história, que você já veio da faculdade pensando em montar um negócio. Cara. Para mim, eu pensei que CLT era o caminho, fazer concurso, já tinha essa visão, mas foi o quê? A família? Cara, assim, na família eu não tenho histórico de empreendedor, mas os meus pais, apesar de nunca terem tido um negócio assim formal, sempre eles foram muito de vender, foram muito de buscar formas, né, de criar rendas ali, né? Então, de alguma forma, eu tinha já um pouco esse DNA de, pô, eu tenho que buscar multiplicar minhas fontes aqui, né? E eu não preciso só ter um caminho ali de ir para uma empresa tradicional, CLT, eu posso ter outras possibilidades, que é o que eu via mais ou menos, principalmente a minha mãe fazendo, né? E incentivando meu pai também. Às vezes minha mãe chegava lá em casa e falava, pô,
falava pro meu pai, não, arrumei um trabalho aqui para você, né, fora o seu trabalho, para a gente fazer, vamos ganhar mais um dinheirinho aqui e tal, para buscar ali realizar os sonhos, os objetivos que eles tinham, né? Então teve esse estímulo aí, um pouco também da família, e eu tive a oportunidade de conviver com alguns amigos, né, que já tinham um pouco essa instrução empreendedora também, né? Um cara que, por exemplo, quando eu comecei meu escritório, eu me inspirava demais nele, né? Depois eu pude conhecer, foi o Flávio Augusto, né? Do Geração de Valor. Pô, esse cara influenciou e influencia muitas pessoas a irem para o empreendedorismo, né? Não ficar não necessariamente só buscar um único caminho, né? Então foi mais ou menos por aí, né? Que eu comecei, né? Nessa linha de empreender pela contabilidade, e na contabilidade, né, que começa então o ponto de partida que me trouxe até aqui, né, dessa parte de startups, de investimento eu vou usar uma expressão bem conhecida do mercado cripto, né, de criar as próprias gemas, né, então ao invés de buscar uma gema, que eu acho super válido, a gente tem oportunidade no meio de startup criar uma gema também, né, que é um projeto que vai valorizar, que tem o potencial de valorizar muito. Mas vamos lá, então na contabilidade eu começo a atender muitos empreendedores. Nesse momento eu me deparo com empreendedores do setor de tecnologia, né? Aí que eu me deparo com essa palavra de startups. Até então me parecia ser algo muito distante, assim, algo conceito do Vale do Silício, né? Empreendedores americanos, europeus que talvez estivesse mais na realidade deles, mas eu vi que não. Pô, o que é uma startup, né? É um projeto, é um grupo de pessoas que se unem ali para resolver um problema de uma forma inteligente, aplicando bastante uso de tecnologia, e para acelerar o desenvolvimento desses projetos, é natural que eles busquem fazer um ciclo que a gente chama de VC Track, né, que é um track de financiamento que vai desde você obter recurso de pessoas próximas de familiares, né, que é o Family Friends que a gente fala, até mesmo chegar um momento que você vai buscar recurso com um grande fundo de investimento, né? E aí, nesse momento na contabilidade, que eu começo a atender esse perfil de empreendedores e eu me deparo com situações que eu falo assim, cara, que absurdo, né? Porque eu estava acostumado a atender empresas tradicionais, né, indústrias, prestadoras de serviços que o foco delas era faturar e aumentar a lucratividade. De repente, eu me deparo com empreendedores e projetos que sequer tinha uma grande trajetória de faturamento, mas pelo valor agregado ali da tecnologia que eles estavam desenvolvendo, já tinha um volume ali de investidores, e não qualquer investidores, investidores de fundos qualificados ali, devidamente regulados, interessados em investir nesses... Poder do equity. Exatamente, do equity. Cara, nesses projetos. Eu fui despertado agora também nessa parada. Pois é, não, isso aí tem um potencial incrível. E aí, então, né, isso me chamou muita atenção. Falei, poxa, eu preciso me especializar nisso, eu preciso entender melhor isso, né? Como eu, como contador, posso ajudar essa galera e como eu posso surfar essa onda também, né? Então, minha entrada nesse mercado de startups foi, no primeiro momento, como contador, ajudando esses empreendedores ali nos seus processos de diligência para serem aprovados por fundos, né? No seu processo ali financeiro, que também é uma coisa que é muito importante, né? Você validar ali se o planejamento financeiro que a startup tem está adequado ali, né? As premissas que o empreendedor está colocando, né? Afinal, assim, não é só você pegar dinheiro do investidor, é você saber o que você vai fazer com ele, até onde você vai chegar. E isso ali eu tinha um skill que ajudou bastante nesse processo, né? Então pude ajudar alguns empreendedores, né, nessa construção. E aí você vai criando bagagem. Nisso eu comecei a me relacionar bastante com fundos, né? Bolsa Nova, um fundo que me aproximei bastante, conheci muita gente lá. Mas isso antes de fundar a primeira empresa de ventures, né? Antes de fundar. Tudo foi etapas, né? Uhum. Nisso, né, que eu estava então atendendo empreendedores de startups, comecei a me relacionar com fundos, passei a investir também em fundos, né? O famoso skin the game, né? Falei, poxa, beleza, eu já estou ajudando aqui as startups, mas como que eu posso me expor também a esse risco, né?
e aí eu investi em startups por meio de fundos, né? Que é uma forma mais, vamos dizer assim, você está exposto, mas ao mesmo tempo você tem um fundo ali por trás que está O risco é menor, mas a rentabilidade tem que ser menor também. Exatamente, né? Mas aí, assim, à medida que eu fui aprendendo, que eu fui convivendo com gestores de fundos, né, então eu já tinha o lado de conviver com empreendedores de startups lá, primeiro na contabilidade, passei a conviver com gestores de fundos, né, nos fundos que eu estava investindo, e também tive a oportunidade de atender o próprio João Kepler, né, ele foi cliente lá da contabilidade, então foi um cara que, assim, eu aprendi absurdamente com ele. Inclusive, eu comprei um livro dele ontem, aquele Laranjinha, o poder do... Não, agora não sei. Um azul, acho que é o poder do equity. O azul é o poder do equity, o verde é o Smart Money. Foi o Smart Money, mas que eu comprei. O Smart Money é muito bom. Muito bom. Muito bom. A gente vai aprofundar muito nesse assunto, galera. Sim. Já fica esses 2 livros aí de recomendação, que o cara certeza. É o mestre. Todos os livros que o João Kepler publicou sobre startups, sobre esse mundo, vale muito a pena, assim, essa literatura. E aí, enfim, né, eu pude conviver bastante com essa turma, né, que estava financiando as startups. Eu já estava também nesse game, né, tanto como prestador de serviço como investidor via fundo. E aí, então, eu dei um outro passo, que foi fundar uma startup. Né? Eu falei, poxa, eu já sei como o empreendedor pensa, eu já conheço as métricas que os fundos estão de olho ali para investir nos seus projetos. E eu, assim, como eu comentei, desde cedo eu tinha essa em mente, pô, eu quero empreender, eu quero fazer um negócio do zero, eu quero escalar esse negócio. Nessa época eu estava até estudando, né, franquear a contabilidade, que eu já tinha essa visão de fazer algo maior. E aí, nessa época a gente atendia, né, bastante pessoas grandes até do mercado financeiro, né, como a Natália Arcuri. A gente fez bastante trabalho com ela e para ela, tem até uns vídeos que eu tenho com ela no YouTube. E desses trabalhos, né, acabou chegando muitas demandas lá para o escritório da parte tributária do imposto de renda. Uhum. E aí, assim, a gente foi atendendo as pessoas que chegavam e a gente percebeu uma oportunidade ali, né, em termos de tecnologia, que 2, 3 vídeos que eu tenho com ela já engajou demais e chegou tanta demanda que a gente só com a mão de obra não conseguia atender. Uhum. Né? E aí a gente foi buscar tecnologia, achamos algumas coisas, mas que o próprio time estava dando feedback de que não estava sendo suficiente ali para atender da forma que precisava. E aí então a gente funda uma startup, né, a Lion, e a Lion foi uma experiência muito bacana, né, cara, porque eu saí literalmente do lado da mesa do investidor, né, e do profissional ali que está acompanhando esse processo, e fui para a mesa de quem está empreendendo com tecnologia, né? Por que eu destaco esse empreender com tecnologia, né? Porque a tecnologia, cara, ela tem um ponto que é muito interessante. As coisas mudam muito rápido. Você tem grandes players no mercado, né? As big techs, você tem grandes bancos que estão nesse game também, cada vez mais, né, de tecnologia. Então, não basta só você ter uma ideia criativa, não basta só você pesquisar um mercado. Você tem que ter jogo de cintura para fazer as coisas seguirem um fluxo ali que atenda um timing que vai fazer o seu negócio de fato atingir o pleno potencial. Né? Então, o timing ele é um fator muito importante. Total, né? Total. E é exatamente por isso, né, que a gente busca recurso com fundos, com investidores, porque você poderia estar ali, enfim, trazer um sócio, um desenvolvedor que vai desenvolvendo e tal, mas às vezes o tempo que ele só vai levar para fazer, chega um player maior no mercado, pega esse gap e vai preencher. E aí passou o time, né? Então, quando rápido, você busca recurso no mercado, é exatamente para isso, né? Para você... Vamos chegar nesse ponto aí do fã. Vamos chegar, show. Mas, então, em resumo, né, aí eu fundei essa startup, foi uma startup que está no mercado até hoje, inclusive, a gente está crescendo bastante. Ela começou com um braço para mercado financeiro tradicional e depois foi para cripto. Exato, a gente começou atendendo... Dá uma pincelada para a galera aí, um produto bom, pô. Tem que mostrar. A gente começou, a Lion Tech, a gente começou atendendo investidor de bolsa. Nesse período, né, foi quando a gente apresentou a solução para o Thiago Nigro,
né? Tem até no canal do YouTube lá do Primo Startups. Mas era para cripto já também? Ou Não, era só... nessa época era só para bolsa, né? Depois Você não a gente estava nem no fez mercado cripto naquela época, né? Ou não? Eu tava já como Olhando os investidor, coisinhos. Ah, mas não como produto, nem como investidor institucional. E aí, então, a gente apresentou para o Primo Rico, ele gostou bastante da solução, fez um investimento na Leontech, inclusive está no canal dele, é bem legal já vi esse toda episódio. a Legal. história lá, o enredo. Cara, só foi descobrir isso recentemente. Pois é, né, cara? Não, Essa muita parada gente me fala isso, Tem caramba. que fixar isso no Instagram, meu irmão. Isso é bom. Pois Isso é, bom. tá vendo? Eu já tô pegando umas dicas aqui preciosas de... Tu subiu uma hora, tava lá fixado, não sei se tá fixado aí, não vi, caraca, isso é massa. Eu preciso ver, agora você me pegou, tem que ver. E aí, enfim, aí eu fundei essa startup e aprendi muito mais, né, o que é essa construção de um projeto em tecnologia. A Lion, então, passou a atender também investidor de cripto, que foi outro up, né, na plataforma. Em breve, inclusive, a gente pensa até em ter um próprio token nosso ali, enfim. Depois, galera aí, ó, assim que sair a futura gema chegando, saindo, a gente vai contar um pouco mais para vocês de primeira mão, exclusivo aqui para vocês. Ó, segredo, hein? Aquele call, né, de qualidade. Brincadeira, não vou falar muito, senão a CVM vem e estopa. Rolar aquele sinal lá no Sinais Crypto Expert. Mas enfim, e aí tive essa experiência então, de fundar uma startup, passei por vários fundos, captamos com fundo, captamos com investidor estratégico, né, como foi o Thiago Nigro. E aí chega uma hora, né, que a gente falou, pô, legal, a gente já tinha alguns investimentos em startups, nisso eu estava fazendo também alguns investimentos anjos, né, em startups de amigos, sabe, que chegava e falava, pô, conheci você na Bossa, vi que você é bem influente lá, tal, já captou, já tem projeto, dá uma ajuda aqui. Foi ajudando alguns projetos, alguns deram certo, os outros não. Mas então fui montando esse portfólio, né? Eu mais 2 sócios. E aí chegou um momento que a gente se deparou com startups desse mundo de cripto, né? Uma fintech, né, que estava começando ali uma solução de pagamento, né, em cripto. E aí a gente fez um investimento nessa startup. Aí chegou uma tokenizadora para a gente, tava longe ainda de ter esse ápice que a gente está vivendo de RWA, né? E a gente olhou para o projeto, muita recomendação do fundador também dele, e poxa, investimos nesse projeto. Teve uma outra oportunidade que chegou, a gente acabou investindo, mas não deu muito certo. E eu vi que tem uma pergunta que fala sobre fundador, tal, depois eu comento. Mas aí nesse momento, né, cara, a gente já tinha alguns investimentos em startups, mas de mercados diversos, né? A gente fala que é investimento agnóstico. E quando chega para a gente essa tese, esse nicho de cripto, um amigo nosso, né, o Guto, que é o CEO da Web3 Valley, ele começou a estudar muito a fundo o mercado, né? Ele falou assim, senhores... Isso que em 2022? Final de 2021. Ele falou, olha, gente, a gente já está investindo em projetos assim, agnóstico, mas esse meio cripto tem uma oportunidade incrível, não no cenário assim só de cripto, de token, etc., mas no cenário de tecnologia mesmo, de entrar com produtos no mercado, de desenvolver, enfim, startups. E aí ele levantou essa alerta para a gente, né? E aí a gente falou, poxa, vamos estudar mais a fundo isso daí. E aí que a gente começa a estudar a fundo, a fazer várias pesquisas de mercado. Conversamos, cara, na época com muitos amigos, CEOs aí e grandes heads de fundos brasileiros. E a gente percebeu duas coisas, né? Não é fácil para o mercado cripto aqui em termos de financiamento, né? Por outro lado, a gente tem um potencial gigantesco, né, em termos de criatividade, em termos de soluções ali que surgem, né? Nós vimos isso em vários hackathons, inclusive, que a gente participou, né, acompanhando, dando mentoria. E aí a gente pensou, poxa, por um lado a gente tem empreendedores mega criativos, mas que vão empreender lá fora, né, ou vão patinar demais aqui, né, e talvez não vão sair do outro lado. Por outro, a gente tem um mercado de funding que ainda é um pouco conservador em relação ao mercado cripto. Por vários fatores, né? Pela regulação,
Porrada de coisa, vou nem citar que aconteceu. Né? Pois é, uma porrada de problemas, né, que já rolou ao longo dos anos, né? Enfim, que a gente sabe que acontece por desconhecimento. E a gente falou, cara, interessante, né? Aí olhando a mentalidade, né, de investidor, de VC, cara, quando existe um mercado, né, que tem potencial ali de desenvolvimento, que tem tecnologia, que tem talento, e falta financiamento, quem está disposto a financiar acaba tendo um poder assim de escolha muito maior, né? Porque à medida que a gente foi falando para o mercado, né, que a gente criou a tese ali da Garlic Ventures e a gente começou a se posicionar como um veículo de investimento para startups de cripto, começou a chover oportunidades à nossa porta, né? E algumas assim incrivelmente boas, né? Que a gente fala assim, cara, como que ninguém topou o risco disso aqui ainda, né? Não é possível. Aí a gente encontrou. Que é muito técnico, né? Exato. Uma parada que. Tanto que um trabalho técnico, que a gente tem feito hoje. Até hoje eu pego um assunto pra ver, caralho, que porra é essa? Tem que estudar, tô 7 anos no mercado, tipo tokenomics. Só que não é tokenomics igual a fatia aqui e pronto. Não, bagulho aprofundado, com engenharia econômica. Imagina o cara tá começando agora. Né? Não, exato. E isso se aplica, inclusive, a fundos, né, cara? Que tem recursos, que tem analistas por trás, né? Mas o que pega? É aquele viés da escolha ali, né? Poxa, o fundo está investindo há anos ali em saúde, por exemplo. O que ele vai mudar do nada ali a tese dele ou diversificar se já está dando certo desse lado, né? Mesma coisa, fundos que investem, por exemplo, em logística. O pessoal está investindo naquilo, muitos anos, se especializaram, está dando muito certo, né? E aí a gente olhou o mundo cripto, o mundo Web3, exatamente como essa oportunidade. Poxa, tem poucas pessoas investindo, não significa que a gente é o mega gênio da lâmpada, mas a gente está colocando um capital em risco aqui por uma tese que ainda tem que se provar para o meio institucional e alguém vai ter que puxar essa fila, né? Então, a gente, mais 2 fundos que eu conheço, começou a se posicionar assim, e aí começou a vir muitos projetos, né? Tantos projetos que eram mais projetos, né, do que a gente estava disposto ali a financiar, né? Então, como qualquer fundo, né, a gente tem responsabilidade de mitigação de riscos, né? Então, até determinado ponto a gente topava o risco, né, e topa o risco. Chega a um determinado ponto que a gente fala, cara, não dá ainda para correr esse risco, né? Embora a gente opere 90% do capital que a gente opere seja próprio, né? Não seja a gente não fez captação a mercado, né? Da Garlic, mas a gente sempre tem que ter a mentalidade, né? De gestão de fundos, que é diversificar mesmo dentro daquele nicho, né? E aí então que surge o projeto da Web3 Valley, né? Que a gente fala, cara, tem muito projeto bom, tem muito fundador bom. O que falta para esses caras serem aprovados numa tese de investimento, seja do nosso fundo, de qualquer outro fundo que investe em Web3. E aí a gente começa então a fazer essa logística reversa, né, de, poxa, ao invés da gente investir, colocar capital nesse cara, quais elementos que precisam ter no projeto dele que a gente toparia esse risco, ou mesmo a gente poderia trazer outros fundos que topassem ali investir nesse projeto. E aí a gente começa então esse projeto da Web3 Valley, né, que é a gente se coloca hoje no mercado como um hub de aceleração de projetos de Web3, né? Então ali explica para a galera o conceito de aceleradora de startups de Web3. É importante explicar Web3 e aceleradora. Isso, para a galera que está aqui assistindo, acredito que 90% não sabe o conceito de o que é uma aceleradora, né? Explica também o Web3, porque muita gente acha que é só cripto e... O que a Web3 olha dentro da Web3? Boa. Subnicho, entendeu? Legal. NFT, bem, falando do primeiro ponto aí de aceleração, né? O que é um processo de aceleração, né? É literalmente você ajudar aquele projeto, aquele empreendedor, aquela startup a criar bases, né, que vão permitir que esse projeto não só tenha a maior probabilidade de dar certo, de decolar, mas que também vão ser melhor apreciados pela comunidade de investimento, né? Então,
a gente fala muito isso, né, que a Web3 Valley ela tem uma proposta de ser um grande selo, né, de qualidade de projetos, não só para investidores do Brasil, como de fora do Brasil. Né? A gente já tem conversas abertas aí na Europa, na Ásia, na Singapura, Hong Kong, Estados Unidos, e a gente até fala assim, né, para o pessoal, galera, ó, a gente já tem desenvolvido esses relacionamentos lá fora, e a gente, por enquanto, nem está passando chapéu para buscar investimento para cá, né? Mas a gente tem mostrado para o pessoal cases que a gente tem trabalhando, mostrado a evolução, para chegar um momento que a gente não vai precisar bater na porta do pessoal. Eles já estão vendo tanta coisa boa acontecendo que eles mesmos vão ter esse interesse, né? Essa ponte vai ser muito importante. Exato, cara. É que eu não tô querendo furar a minha timeline, que tá sim, muito... Sim, mas é um papo legal, né? É. Mas enfim, e aí então, o processo de aceleração é isso, galera. Imagina um projeto que ele tem uma ideia boa, tem um empreendedor bom, ele tem uma solução legal ali em desenvolvimento, mas falta alguns pilares ali, né? Complementar alguma coisa, de repente, na parte financeira, na parte jurídica, é um ponto que pega bastante aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo em geral, né? Mas quando você fala de cripto, né, de Web3, se não tiver uma boa estratégia jurídica, você pode entrar em situações, no mínimo, delicadas, né, para não dizer perigosas, eventualmente. Então, a gente olha muito essa parte da estruturação jurídica, da estruturação financeira, que é uma coisa que fundo vai olhar assim, cara, 100% assim, dos fundos vai considerar bastante como o projeto está estruturado financeiramente. A gente olha os fatores de tecnologia, né? Poxa, quais diferenciais de tecnologia que você tem? E tem as coisas assim que não são tão profundas, né, em complexidade, são mais práticas, mas que ajudam demais, né? Por exemplo, tem muito empreendedor que nunca passou por esse processo de bater na porta de um fundo para captar recurso. E o Às vezes o cara nem sabe o que é isso. Exato, às vezes nem sabe que essa é uma possibilidade, né? E aí o que acontece? Quando ele desperta para, poxa, eu posso captar recurso com o investidor, o processo para fazer isso tem um rito, né? Você vai montar um pitch deck, fazer todo um passo a passo, uma preparação para isso. Não é sair batendo na porta de qualquer investidor, tem um investidor certo, né? Isso é uma coisa muito importante, que é o empreendedor, ele tem que escolher também, ele tem o poder de escolher. Não é só o cara que tem o dinheiro. O cara que tem o dinheiro, o cara que tem relacionamento, o cara que tem background, o cara que tem vários assets também. Com o seu negócio. Eu falo muito isso, assim, você ter só o dinheiro do seu investidor é muito pouco. Dinheiro... Por si só meio que ela mora, né? Exatamente. Então, a gente... ainda perde o percentual do negócio. Exato, exatamente. Então, a gente, nesse processo de aceleração, a gente vai trabalhar todos esses pilares com o empreendedor, ajudar ele a ter essa clareza, né, de como que eu vou pegar recursos no mercado, que tipo de investidor eu quero trazer para o meu negócio. A gente faz essa composição de advisor no projeto também. Então, muitas vezes a gente se depara com um projeto que ele é muito bom e que o dinheiro pode ajudar, mas eventualmente o advisor certo vai abrir muitas portas, né? Vai trazer clientes, vai trazer mercado. Então a gente faz essa estruturação também, né? Então, e falando um pouquinho, né, de que você perguntou no segundo ponto, né, de o que a gente enxerga como Web3, né? E que tipo de tese que a gente olha em Web3, que tipo de subnicho ali, né? Já vou engatar outra pergunta, que é qual fase que a Web3 Valley costuma olhar para o negócio do empreendedor? Tipo, é mais no early stage, é mais no médio? Legal. A gente olha de early stage, sem dúvida, né? O que a gente filtra um pouco é ideia de projeto, né? Tá só na planta, hein? Tá só na cabeça. Quando tá muito na camada de ideias, inclusive a gente tá para lançar uma plataforma que vai ser muito oportuno para essa primeira etapa do empreendedor, que é a etapa das ideias, né? Do brainstorm, de você estudar um pouco, ver os riscos, e aí, assim, é uma etapa do early stage, a ideação, é uma etapa, sem dúvida, né? A etapa que a gente gosta de trabalhar é que ela já saiu um pouquinho só da camada das ideias e já está com um projeto estruturado, né? Que já tem ali uma visão
de desenvolvimento, né? Quantos squads eu vou precisar para desenvolver esse MVP, para desenvolver um protótipo, o que eu vou considerar como uma validação inicial, né? Será que é X número de usuários cadastrados na minha plataforma, ou parceria com uma corretora, por exemplo. Então a gente gosta de pegar o empreendedor ali nessa etapa que ele já construiu um pouco ali a visão de navegação que a gente fala, né, que é o projeto, já tem o mínimo de recurso necessário, né? E esse mínimo de recurso a gente nem se refere financeiramente, né? De repente, assim, pô, o Alexandre é um cara muito criativo, teve uma mega de uma ideia. Você tem habilidade de desenvolvimento? Não tenho. Pô, qual que é o mínimo de recurso necessário? Você tem alguém que vai complementar o teu background, né? E isso é uma coisa que a gente tem feito bastante lá também, né? De repente, você tem um background, mas ele não é suficiente para desenvolver o projeto, a gente te ajuda a trazer alguém que tenha um background complementar para ser co-founder nesse projeto, e aí o projeto ter os elementos iniciais ali que são necessários para você dar subir o primeiro degrau, né? Então a gente gosta de pegar nessa fase que já saiu um pouco da camada das ideias e já tem um projeto. Precisa estar pronto o projeto? Obviamente que não, mas precisa ter clareza de, olha, é isso que eu tenho que fazer para atingir o próximo degrau. Quando não tem... E isso é uma deficiência, cara, que a gente observa um pouco no mercado, só fazer um parênteses, né? A gente vê muitas ideias, coisas até legais, mas as pessoas não investem um tempo, assim, para fazer perguntas, sabe? Poxa, legal, eu tive essa ideia, tá? Como que eu valido se essa ideia é uma ideia boa? O que eu preciso para, sabe, chegar na segunda página, né? Então a gente percebe um pouco esse gap, assim, né? Às vezes por falta de motivação, às vezes por não ter conhecimento mesmo, normal, acontece. Então, galera, fica uma pequena dica aqui. Quando você tiver uma ideia, não fixe só na ideia. Vai para a próxima camada, que é construção de um projeto. Construir um projeto leva um pouco de tempo, né? Determina um tempo de pesquisa, né? Para você pesquisar referências. Eu gosto de trabalhar com referências, né? Então eu tive uma ideia X. Deixa eu buscar referências aqui. O que tem parecido com o que eu estou querendo fazer? De repente não tem a solução completa parecida com o que eu quero fazer. Isso é um bom sinal, né, que você vai ter menos concorrência. Mas, cara, eu gosto dessa tela de tal solução, eu gosto disso aqui de tal solução. E se eu fizesse esse mapinha aqui, cruzasse essas telas e transformasse num protótipo? Então, galera, assim, não pare na ideia. Vai para a segunda etapa, que é construir um projeto, construir pilares ali, né, que depois fica muito mais fácil você convencer pessoas como a gente, como o Alexandre, que apostar nesse projeto, né? E falando de tese, né? O que a gente considera como Web3, então, né? Eu falo isso até de maneira bem generalista, mas pensando principalmente em pessoas que não são técnicas, né? A Web3, ao meu ver, assim, e de muitos especialistas, nada mais é que uma nova era da internet, né? A gente tem a internet lá nos seus primórdios quando foi criada, que foi um protocolo para trocar informações, né, de maneira remota entre uma rede de computadores. Depois você tem a primeira fase ali da internet, que é aquela fase que você interage com uma tela, né? Pode perguntar para um buscador, por exemplo, né, sobre algo e você vai ter ali um output, né, ter um retorno ali de uma informação. Aí a gente vai para a segunda fase da internet, né, que é essa fase que a gente está saindo agora, que é aquela internet que você passa a poder compartilhar, ou seja, isso pensando em pessoas comuns, né, meros mortais, você poder fazer a troca ali de ideias, de informações, de conteúdo, principalmente, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, essa segunda fase da internet, ela vem com uma infraestrutura, né, que permite que isso aconteça, né? O que é, por exemplo, o que está por trás do Instagram, o que está por trás de aplicativos, de bancos? Uma infraestrutura técnica, né, que no caso da Web3 é a blockchain, um dos itens dessa infraestrutura, que permite, então, que novas coisas aconteçam na rede, né, na web. Né? Isso na Web 2, então, a gente tem uma nova estrutura que permite compartilhar coisas, tirar foto, a foto automaticamente sobe lá, tá todo mundo vendo, curtindo, compartilhando. E agora a gente entra numa terceira fase da internet, que ela está sendo muito falado como uma fase assim que é tão disruptiva como a própria criação da internet, né?
Porque nessa terceira fase da internet, a gente está tendo uma convergência aí de tecnologias como nunca aconteceu antes, né? Então, a gente tem, por meio da blockchain, né, dessa infraestrutura, a possibilidade de não só compartilhar, né, ideias, fotos e tantas coisas que a gente compartilha aí, mas a gente pode compartilhar, por exemplo, propriedade, bens, né, o próprio Bitcoin, né, você, por meio da internet, ali, por meio dessa infraestrutura, poder transferir um valor Descentralizar mais as forma coisas, né? descentralizada. Exatamente, né? Você tem Porque uma coisa que muita gente não sabe é que você consegue ver o percentual de cada carteira dentro de um ativo. Um nível de transparência absurdo. O nível de transparência, exatamente, cara. Assim, são tantos elementos que vêm nessa nova era da internet, né, que levaria muito tempo para a gente discutir, mas o que vale o destaque aqui, cara? Toda transição de tecnologia, toda transição dessas fases que a internet viveu vem regada de oportunidades. Regada de oportunidades. Não preciso ir muito longe, cara. Quantas pessoas se conhece que não se deu muito bem, né, quando começou, por exemplo, a entender o que é o algoritmo ali de conteúdo das redes sociais? Uma transição que teve a leitura correta. Abre um leque, né? Abre um leque de oportunidades, né? E abre um leque, abre um mar de preconceito. Só que aí o cara que pensa na frente. Exatamente. Por isso que, assim, estar em ambientes, né, como esse, né, de estar consumindo conteúdos certos de pessoas que estão tendo essa visão, te abre um oceano de oportunidades, né? E a Web3, assim, para mim é isso, é uma nova fase da internet que traz várias possibilidades nunca visto antes, né? Eu não vou nem entrar no ponto aí, além da blockchain, né, que permite essa rastreabilidade, essa imutabilidade, transparência, enfim, todos esses fatores aí. A gente tem também inteligência artificial vindo pesado, que também é um elemento, né? Também é uma a inteligência artificial hoje para muitos, né, é uma aplicação, mas eu já tenho visto ela muito como infraestrutura também dessa nova internet, né, como algo que vem no combo ali de novas tecnologias, né, como o caso da própria blockchain, que vai trazer um nível de inteligência, né, e de aplicações, né, com base em inteligência artificial que, assim, vai ser incrível a disrupção que a gente vai ver em vários mercados, em várias indústrias, né? Como a gente está vendo, por exemplo, né, no caso de Web3, a disrupção no mercado financeiro, né? Mercado financeiro, enfim, todas as estruturas, né? Todos os produtos de investimento, todos os hedges hoje se perguntam, pô, como que esse mundo de cripto vai impactar aqui nos produtos que a gente enxerga hoje, né? Eu estava conversando com uma amiga que ela é de banco, né? E ela fala muito sobre a estrutura de um tipo específico de fundo, né? FDIC, né? Que é um fundo de crédito, de dívida e tal. E já existe um fundo proporcional só com cripto, né? E aí, enfim, é um leque de coisas que surgem, né? E que, com esse leque, uma carambada aí de oportunidades. Então, por isso que a gente olhou e falou, cara, isso aqui é arriscado pra gente, como fundo, é arriscado. É arriscado a gente colocar tempo nisso? É arriscado também. Mas é tanta oportunidade que se a gente acertar uma e errar 10, a gente ainda vai sair no lucro, né? Então, essa proporção aí de risco e retorno é bem interessante. Essa conversa aqui, galera, é bem interessante porque temos mais de 10 milhões de investidores de criptomoedas no Brasil, né? A última vez que eu puxei esse dado estava mais ou menos isso. Só que a maioria é investidor que comprou, especula. Por que não você não criar uma startup? É uma dor muito grande, eu sei, mas hoje existe a Web3 Valley que serve exatamente para isso, para te ajudar, tem programa de aceleração. Então, aquela ideia que estava na sua cabeça, hoje você pode tirar do papel e ter como se fosse uma mentoria, né? Uma assessoria, uma aceleração. Então, hoje está muito mais fácil. Quando eu comecei lá em 2017, não tinha nada disso. E hoje é um grande prazer, hoje eu faço parte do time de advisors, sou investidor anjo da Web3 Valley, e a gente está aqui com o coração aberto para pegar uma ideia muito boa, acelerar, escalar, porque hoje
um dos meus propósitos no mercado de cripto, já não é só também vender treinamentos, né, mentorias, é ajudar o mercado de Web3 na América Latina. Então, é uma grande oportunidade para você que está no mercado ainda tradicional, CLT, de você tentar algo novo, só que de uma forma muito mais segura, que é tendo a assessoria de quem já está ali no mercado. Daniel, quantas empresas a Web3 Valley investe? Quantas empresas já foram aceleradas? Legal. Do nosso pipeline do ano passado para cá já passaram mais de 50 projetos, né, entre todas as frentes ali de programas que a gente faz. No programa de aceleração, que teve 2 edições ao todo, foram 14 projetos e mega filtrados, né, que a gente escolheu ali de forma bem criteriosa, né, o que faria sentido a gente colocar a nossa equipe, colocar tempo, né, e principalmente colocar as nossas conexões também para... É que uma coisa é entrar na aceleração, outra coisa é virar sócio da Web3 Valley, Exato. né? E aí tem um filtro maior, né? Dessas 50 que passaram de alguma forma por nós, a gente entrou como sócios em 12 projetos, né? E são duas esteiras diferentes, né? A esteira de aceleração a gente abre em média 2 vezes por ano o processo de aceleração. Esse ano, inclusive, a gente está trabalhando em algumas mudanças. Tem redes de blockchain que querem entrar com a gente na aceleração, então tá bem interessante. É um pequeno spoiler aqui. Já solta o spoiler depois que vai ter um evento, né, presencial. Né? Sim, tem bastante coisa legal rolando. Mas a aceleração, então, a gente abre 2 vezes por ano, né? Quando a gente começa a abrir as vagas, o pessoal ou está em lista de espera ou começa a escrever ali no processo, no momento que a gente abre. E aí, então a gente vai fazer esse filtro. Poxa, quem que está fazendo esse projeto? Né? Então, o fundador a gente olha muito. Qual que é a tese que ele está acreditando? O que ele... Não é só pagou, entrou. Tem todo um filtro. Não, inclusive esse ano, muito provável, nem vai ser via pagamento, né? A gente vai ter outras formas ali de colocar as startups dentro, né? Enfim, aí tem um spoiler envolvido, que algumas redes estão olhando, querem elas mesmas financiar esse processo das startups, né? Então, assim, para aceleração é isso, né? A gente abre o processo, vai filtrar, vai entrevistar o founder, nosso time vai estudar um pouquinho o que eles estão fazendo, e aí a gente vai selecionando. Para o Web3 Valley entrar, né, no projeto, ter uma participação, né, que é um pouco diferente do processo de aceleração, né? Quando a gente vira sócio em um projeto, a gente faz o que a gente chama de cobuildagem, né? Que aí, nesse modelo, a gente não só vai dar ferramentas ali para esse projeto ter uma aceleração, mas a gente, nosso time, vai participar efetivamente daquele projeto, trabalhar pilares ali que não são as fortalezas daqueles empreendedores e pilares que a gente que não está na nossa capacidade técnica de trabalhar. O que a gente faz? A gente vai trazer pessoas que estão na nossa rede para colocar naqueles projetos, né? Então tem um caso que a gente está trabalhando agora de um RWA, que é um projeto voltado para a área de energia renovável, né? Cara, o que eu conheço de energia renovável é muito pouco, né? O founder é um cara que é executivo de uma empresa bilionária desse ramo, então ele entende demais, né? Mas a gente trouxe, né, uma pessoa agora para ser advisor desse projeto que é especialista, assim, master no assunto, né? Então, esse tipo de atuação estratégica que a gente tem nos projetos que a gente se associa é muito relevante, né? Então, a gente vai trabalhar aqui pilares. Quando a gente vira sócio de um projeto, o que está no nosso chapéu? Ajudar esse projeto a trazer investimento estratégico, né? Que não é só o dinheiro pelo dinheiro. Ajudar o projeto com a parte jurídica, né, com a parte financeira e jurídica, trazer uma estruturação que vai efetivamente ali atender os quesitos que o mercado tem para analisar,
E por último, né, a gente vai tirar gargalos que possam estar existindo ali no projeto. Então, tô com um gargalo terrível aqui na tecnologia. Cara, a gente tem uma agenda enorme de parceiros ali que a gente pode ajudar para tirar o gargalo. Poxa, eu preciso de um co-founder que seja que seja mega comercial, porque eu não estou conseguindo evoluir comercialmente. A gente vai ajudar. Preciso de um influenciador de cripto para colocar. Para distribuir, ajudar a distribuir solução. A gente tem também como ajudar nisso, né, por meio dos nossos advisors. Né? Então, e aí, assim, o que a gente vai olhar para ser sócio de um projeto, efetivamente? Né? Diferente da aceleração que a gente já tem um crivo alto, eu diria, alto no sentido assim, né, a gente não quer só pessoas legais que tenham boas ideias, a gente quer pessoas que vão colocar a mão na massa junto e a gente vai colocar a mão na massa junto, né? Mas no caso dos projetos que além da aceleração a gente vai se associar, cara, se fosse resumir assim os 3 pilares que a gente vai olhar, primeiro de todos, fundador, né? Cara, se o cara é casca grossa, não. Se o cara é casca grossa, não. Se vai pro campo de batalha, porque quando a galera começa assim, a ter ideias e tal, né? E eventualmente são coisas legais, as pessoas têm a tendência ali de se empolgar, de ter um viés assim de, poxa, isso aqui é a nova lâmpada, né? Um negócio mega disruptivo. Mas não, na prática a gente sabe que não é tão simples assim. Você pode ter aquela... A gente até brinca, né? Não tem ideias únicas, cara. Você tá pensando uma coisa aqui, um chinês já pensou, tá fazendo lá. O que tem são execução, né, diferenciada, né? Às vezes eu vou executar de um jeito, você vai executar de outro, e os dois podem ganhar o game, né? Por estarem pensando de forma diferente, mas executou, né? Então a gente filtra bastante, né, esse perfil de founder, né? Tem o founder que a pessoa... Que tipo de founder que a gente gosta? O founder que, pô, talvez já tenha tido experiências no passado empreendendo. Poxa, nunca empreendi, mas tá, o que você fez? Né? Cara, eu fui o melhor designer de uma agência, eu fui... Então, ter o sangue no olho ali mesmo, né? Aí a gente sabe que os nossos recursos vão somar, né? Não vai ficar aquela balança desproporcional, né, da gente aplicar recursos quando não tem ali essa pegada do fundador, né? Depois a gente vai olhar, né, o nicho de mercado, a solução ali mesmo que está sendo proposta, né, o tamanho de mercado que ela tem, né? Se é um tamanho de mercado que fala assim, poxa, isso aqui é algo interessante, né? E quando a gente olha o tamanho de mercado, hoje a gente não analisa só o mercado brasileiro nem América Latina, a gente olha o mercado global mesmo, né? Poxa, o que isso tem potencial de ser no mundo, né? Isso é muito importante também. A gente olha... Porque o Web3, querendo ou não, para ganhar escala, né, tem que ser global. Tem que ser global, exatamente. Preferencialmente. Ainda mais se for querer criar um token no futuro, ou já querer ter um token. Tem alguns casos que eu não quero falar no Brasil que focou só no Brasil e acabou o token morrendo, mas o projeto é bem legal. Né? Não, é exato. Então a gente olha essa capacidade esse tamanho de mercado e mercado global. E um outro elemento que a gente busca nos projetos também são, além do time de fundadores, né, a gente olha bastante o quanto dos ativos que a gente tem do nosso lado a gente vai conseguir de fato ser um diferencial para aquele projeto. Então, assim, a gente pode ficar apaixonados pelo projeto. Nossa, esse projeto é muito bacana. Mas se a gente olhar para porta para dentro e falar assim, cara, eu vou conseguir ajudar de fato esse projeto? Porque se eu não for, né, não seria justo eu comprometer eventualmente uma participação naquele projeto, sendo que eu não vou ajudar, não vou ser crucial ali para um crescimento. No Shark Tank tem muito isso, né? Muito bom a ideia, mas, cara, não vou conseguir estar te ajudando. Não tem muita sinergia. Vai no outro, né? Ali, que é melhor. E hoje, missão e visão. Qual é a missão do Web3 Valley? Né? E onde vocês querem chegar? O que vocês imaginam?
daqui a Legal. alguns anos, tanto a Web3 Vale, mas como se enxerga o potencial do Brasil nesse quesito? Cara, bem bacana a sua pergunta. Em termos de visão, né, a nossa visão, sem dúvida, é que a gente está num mercado extremamente potencial, né? A gente tem, assim como a gente vê, por exemplo, na China, né, que tem um tamanho populacional, né, que e aderente a esse mercado já. O Brasil, se tu pega o número de aderência ao MetaMask, por exemplo, né, um número muito grande em volume, o número de pessoas, né, que buscam cripto ali até como uma forma de investimento é expressivo também, né? Naturalmente, como qualquer assunto que envolve investimento, precisa amadurecer, precisa ser elaborado. Mas então a gente enxerga, né, que é um mercado ao mesmo tempo grande, ao mesmo tempo que é grande, ele ainda precisa se profissionalizar um pouco mais para se tornar mais competitivo com mercados globais, né? Quando a gente vai para a Ásia, para Hong Kong, para Singapura, para a Europa, a gente vê assim empreendedores, projetos mega acelerados, né? A cultura do Brasil, né? Essa cultura. Exato. E por outro lado, assim, né? Eu convivo com muitos empreendedores, convivo com muitos empreendedores mega bem-sucedidos, e aí por isso que a gente tem a visão do seguinte, né? O Brasil, ele é um polo muito fértil, muito amplo para desenvolver bons projetos, boas ideias, e a gente acredita plenamente que se a gente for um agente ali, né, e aí até virando um pouquinho para a pergunta da missão, se a gente for esse agente que ajude a preencher as lacunas que a gente tem hoje, né, e de fato pegue na mão desse empreendedor ou empurra a carga com ele, a gente tem potencial, sem dúvida nenhuma, de ser um grande polo global ali de projetos de Web3, né? Assim como a gente já é referência em muitas outras coisas feitas no Brasil. Pra você ter ideia, cara, Brasil e China, em termos de desenvolvimento do sistema financeiro nacional, a gente está mega despontado. Se tu pega aí, por exemplo, o que foi a experiência do Pix e o que tem de tudo para ser a experiência do Drex, é case global, meu amigo. A gente está literalmente mostrando para a Europa, mostrando para a África, mostrando para os Estados Unidos o que é um sistema eficiente em termos financeiros, em termos transacionais. A gente tem, e tudo, detalhe, tudo coisas construídas aqui, entende? Que o mercado global está olhando e está falando assim, cara, incrível, né? Tem um livro que eu não li ainda, mas que ele fala muito, ele faz um comparativo ali do sistema financeiro brasileiro com o chinês, né? Das aplicações que foram desenvolvidas, né? A China tem muitos casos incríveis também, que você vê, né? Exatamente essa proporção, né? Do quanto o tamanho de população, as ações ativas ali, até em, em convergência com o próprio governo, né, permitiu algumas coisas, né? Porque a gente ouve falar de China, você imagina, né, que é mega fechado ali, que não é feito nada de tecnologia. Não é que não é feito, é que os caras são uma população tão grande que eles podem testar ali mesmo, né, e escalar eventualmente ali mesmo. Mas aqui no Brasil a gente tem essa característica também, né? Como eu falei, várias soluções, né, de fintechs, soluções aí condizentes com o mercado financeiro, né, com o sistema financeiro nacional, tem sido case estudado no mundo afora, né? Então a gente não fica para trás, né, nessas aplicações, né? A gente tem um regulador, né, que apesar de muito se falar, né, poxa, o Brasil tem um regulador complexo ali, CVM, Banco Central, cara, nada comparado ao que se vive nos Estados Unidos, né? O que a gente ouve de projetos hoje que fala, cara, vamos mudar o mundo afora. Nos Estados Unidos a gente não entra, então a gente tem um regulador que está aberto a conversas, que está ouvindo, né, que está testando soluções também, que está dando oportunidade do empreendedor testar soluções ali
dentro do sandbox, né? Sandbox, para quem não sabe, galera, pensa numa área que você pode testar, né, as coisas. Você está desenvolvendo uma solução, o Banco Central vai deixar, ó, aqui é o seu playground, você pode brincar, né? É aquela brincadeira supervisionada, né? Mas você pode brincar, você está livre, você pode errar ali, né? Só não pode errar ao vivo ali na hora que o game está valendo. Então a gente tem um cenário, cara, para concluir esse speech aqui da visão e da missão, que ele é extremamente promissor, né? E a gente está trabalhando exatamente isso com o Web3 Valley. E aí entra a nossa missão. A nossa missão é ajudar os empreendedores do nicho de Web3 a cobrirem os gaps, né? A criar fortalezas e desenvolver relacionamentos nacionais e globais de tal modo que vai ser impossível olhar-se para o cenário de Web3 no mundo e não falar, poxa, no Brasil a gente tem excelentes casos que inclusive passaram ali pela Web3 Valley. Né? Então, a nossa missão é essa, saber ajudar nessa construção. Não é fácil, é tijolo a tijolo. A gente tem que ir no Banco Central, a gente tem que ir na CVM, a gente tem que ir rodar o mundo aí para ver as tecnologias que estão sendo criadas e comparar com o que está sendo feito aqui. A gente tem que falar com o influenciador, a gente tem que falar com vários empreendedores, mas o fato é, né, que a gente tem uma comunidade muito forte, muito engajada, e eu fiquei muito feliz até, né, de ser convidado para participar aqui, porque essa galera que está vendo a gente aqui tem uma grande possibilidade aqui de ajudar, inclusive, nessa construção. O objetivo é despertar da galera que fica pensando que é só comprar e vender, só investir. Vocês podem criar o próprio projeto de vocês, meus queridos. Esse é o meu objetivo hoje. Não é só educar vocês em questão de investimento. É mostrar, desbloquear a mente de vocês e mostrar que hoje vocês podem criar um projeto de cripto, uma startup que vai resolver algum problema e escalar a nível global. Né? Hoje, Daniel, sabemos que o mercado de Web3 no Brasil está engateando comparado com o da gringa, mas e a nível da América Latina? Você vê o Brasil liderando esse movimento de Web3 ou tem algum outro país, como por exemplo no Chile, Argentina, que está saindo na frente? Cara, boa pergunta. A gente esteve numa missão no Chile em novembro do ano passado. Inclusive, a gente fez um evento em parceria com o Hub de Web3 lá no Chile. Esse Hub ele opera no Chile, em Bogotá, né, na Colômbia, e na Argentina, em Buenos Aires. Eu vejo o mercado, né, tanto na Argentina como em Bogotá, bem acelerado. Em termos de soluções, de aplicações. Mas aí tem alguns fatores, né? A gente pega, por exemplo, qual foi um fator propulsor, vamos dizer assim, especialmente na Argentina, né? A questão, né, governamental, que tinha um governo, né, que estava com medidas ali bem complicadas, a galera tendo que, a inflação lá em cima pegando demais, a galera tendo que migrar para cripto para proteção de patrimônio. Então a gente teve uma certa aceleração ali de adoção, né, mainstream, para proteção de inflação, e bons empreendedores ali também trabalhando, enfim, buildando, testando soluções. A gente tem o ecossistema forte da Ethereum atuante ali na Argentina, mas sinceramente, vou ser clubista aqui em defender o Brasil. Né? Eu acho que principalmente por esse fator que eu comentei, da gente ter o próprio Banco Central, né, com iniciativas, né, pró-empreendedorismo, né, pró-criação de soluções com essa infraestrutura de cripto. Eu vejo que o Brasil está muito bem sim nesse cenário, né? E vejo que o potencial, né, de soluções que estão sendo criadas aqui no Brasil poderem ter um caminho de escala que passa pela América Latina, né, que vai ali para outras comarcas aqui da América do Sul, sem dúvida nenhuma é uma grande possibilidade. Tá? Então, a Argentina tem coisas boas, Bogotá tem coisas boas, mas a galera, até por essa questão de tamanho, né, de população também, acabam, eu acho que
fazendo um comparativo rápido, né? Aqui a gente tem uma população grande, uma grande base já de pessoas que aderiram, né? Então a gente pode testar, estressar bem as coisas aqui em casa para depois escalar. Lá o pessoal, a vantagem, né, de não ter uma população talvez tão grande como no Brasil é que eles acabam já pensando, pô, vou fazer para fora para escalar, né? Então o teste acaba sendo menor e aí você acaba entrando também naquela seara de, pô, estou competindo com players globais. A minha solução tem que ter funding, tem que ter capacidade para escalar globalmente, né? Então, acho que é isso. Voltando agora algumas casinhas e falando sobre a B3 Valley, você pode compartilhar algum caso legal de alguma startup que está dentro do ambiente da B3 Valley que evoluiu bem, um caso de sucesso? Cara, a gente tem 2 casos assim que... Tanto da aceleradora quanto que faz parte hoje do conglomerado. Sim, não, com certeza. A gente tem 2 casos aí que a gente gosta bastante, né? O primeiro é de uma tokenizadora, né? Você até conhece os meninos lá, não sei se posso falar. Pode falar. Mas a Tokeniza, né? A Tokeniza, ela faz tokenização de ativos reais, tokenização de antecipação de recebíveis, o combo tradicional ali de tokenização, mas eles acharam ali possibilidades, né, dentro dessa estruturação de tokenização, já olhando um pouquinho de DeFi, já olhando um pouquinho também de RWA, né, que na minha visão é um projeto que tende a chamar bastante atenção, né? Eles conseguiram também um grant da Monbeam, né? A Monbeam, para usar a blockchain dela. Não para usar exclusivamente a blockchain dela, mas também para usar a blockchain dela e para ajudá-los Explica o que é grant para o pessoal aí. Aí, galera, para quem quer empreender em Web3, tem essa manha aí. Tem essa manha. O grant, galera, é um incentivo que as redes de blockchain, né, dão para os projetos, né, e não só as redes, às vezes grandes exchanges também fazem isso. Elas literalmente vão te disponibilizar um recurso. Esse recurso pode ser de $100 mil, $50 mil. Eu vi um amigo esses dias que recebeu um grant de $2 milhões para ele aplicar esse recurso integralmente no desenvolvimento do projeto, do produto dele, né? E eventualmente, né, vão ter algumas condições ali para que esse grant seja efetivado, né? Exclusividade? A mais comum delas é que a infraestrutura, por exemplo, eu recebi um grant da Polygon, a Polygon vai querer que a layer que eu esteja usando seja da blockchain deles, né? Porque hoje tem muito multi-chain. Hoje no projeto, por exemplo, que é um projeto de cripto, ele pode ser da Avalanche, Solana, Ethereum, multi-chain. Aí essas empresas, elas dão um grant, dão um incentivo, e aí você fica ali único, né? Exatamente. E para a rede e isso é muito bom também. Além do grant, o empreendedor, ele pode, por ser único, ele pode ter mais network, ele mais foco, mais carinho no projeto. Isso pode ser muito vantajoso também, né? Exatamente. Não, eu vejo assim, né? Alguns projetos mais avançados, com empreendedores mais maduros, né? Pode talvez não ser a melhor estratégia, ele pode querer, não, eu não vou querer ter um player aqui que diga onde eu vou fazer as coisas. Mas é eterno ou tem um período de 2 anos? Cara, depende. A maioria não é eterno. Ele te dá um cliff ali, aí você pode depois ter outras opções também, né? Mas em geral, assim, além de você receber esse incentivo financeiro, né? Veja, você não está dando nenhuma parte da sua empresa, você está simplesmente se comprometendo a testar ali, a estar plugado naquela rede, né? E essas empresas, normalmente, elas não vão te dar só esse recurso em grana, elas vão te ajudar de outras maneiras, vão te conectar com fundos parceiros deles, vão te conectar com outros mercados. Por exemplo, a gente tem um segundo projeto que a gente está ajudando que eles estão num processo ali para receber um grant também de uma grande rede
E essa rede, por que a gente se interessou bastante por ela? Porque se tudo caminhar, né, como a gente está trabalhando para que aconteça, essa rede ela é muito influente dentro da indústria que a gente está criando ali uma solução, né? Então, mais do que só ajudar a gente ali financeiramente, eles vão poder passar para os players ali que eles conhecem que, olha, tem esse projeto aqui na nossa rede, né, que estão criando algo que pode ser do interesse de vocês, né? Então, o grant, pessoal, é uma excelente opção de você construir, né, ter financiamento, não vou dizer que é gratuito, porque tem uma contrapartida, mas sem comprometer a participação da sua empresa, você não está vendendo, né, parte da sua empresa, você está simplesmente fazendo um acordo ali, né, que por um lado você recebe apoio, por outro você vai fazer mais cases de uso naquela rede que para a própria rede muito bom, né? Muito vantagem, você vai estar estressando ali aquela rede e isso é bom para a rede também, né? Então tem esse primeiro caso, né, do tokeniza que eu gosto muito. Tem um caso de uma RWA que a gente está trabalhando, que é uma tokenização de um ativo específico dessa cadeia de energia renovável. E por que é muito interessante esse projeto, cara? Eu estava lendo, inclusive hoje cedo, um relatório de compra e venda de empresas na área de energia renovável, e no último ano a gente teve 29 aquisições de empresas só desse mercado de energia renovável, e já é um mercado multi-bi, né? Já tem grandes companhias comprando projetos assim, né? E esse projeto que a gente está desenvolvendo, ele não só atende, ele pode atender literalmente todos esses players desse mercado, né? A gente tem um empreendedor lá também que está há muitos anos nesse mercado, né? Conhece todas as agendas da ONU em relação à energia renovável, essa troca de matriz energética, né? E assim, energia é um ativo, né, que ele é extremamente crucial, né, para a vida moderna funcionar, né? Imagina, você não consegue imaginar fazer nada sem energia, né? Então, é um projeto, por um lado, desafiador, porque não envolve um financiamento baixo, né? O primeiro round que a gente estima abrir, né, que não vai ser agora, né? Inclusive agora a gente está nesse processo de grant lá. Vai ser um round aí próximo a 5 milhões de dólares, talvez, de financiamento. Então, é um projeto que envolve bastante funding, mas, por outro lado, né, a gente acredita que se a gente seguir o beabá certinho desse projeto, a gente tem potencial aí de atingir alguns bis de valuation. Se Deus quiser, se Deus quiser. Qual o valor médio do ticket que a B3 costuma investir para pegar participação, para ajudar, entendeu? Para virar sócio de uma startup? Cara, média... Valor de cheque, pá! 300 a 500 mil de reais, né, não dólar. Mas, assim, considerando a rede de fundos que a gente tem próximos a gente, isso pode chegar, né, um investimento ali arquitetado com outros fundos, aí pode aumentar bastante esse volume, né? O ano passado, por exemplo, teve um projeto que a gente plugou com um fundo para uma captação de 5 milhões de reais. Né? Ele estava captando 10, o grupo que a gente trouxe fez essa primeira tranche ali de 5 milhões. Então, mas em geral, o projeto que a gente vai olhar pela própria Web3 Valley, 300 até 500 mil reais é um... E às vezes entrar com participação, né? Porque às vezes o projeto precisa de 10 milhões. Vocês têm um limite, 500 mil, por exemplo. A Web3 vai ter um poder de conectar fundos no seu projeto e ali receber o fund e começar o procedimento. Né? Sim. E tem projeto que, assim, dependendo do estágio, a gente não vai entrar necessariamente com grana, né? A gente vai entrar com outros recursos, né? Então, chegou com um projeto maravilhoso, gostei demais do projeto. O que você precisa? Eu preciso de grana para desenvolver. Ao invés de colocar a grana na sua mão,
que eu não te conheço, ainda não confio em você, eu tenho parceiros aqui da nossa rede que, pro desenvolvimento do MVP, podem fazer, né? A gente confia já no trabalho deles, então aí a gente faz essa JV, né, que a gente fala, essa joint venture aí, e ao invés de dar o recurso, a gente dá, então, a tecnologia para desenvolver esse MVP. A gente tem um gestor de projetos nosso, que é um cara incrível, assim, que você perguntar para ele, cara, quando que passou a música na foto lá, aquele dia que a gente estava conversando, ele tem exatamente a hora que aconteceu, então ele faz esse report de projetos muito bom, muito bem feito, né? Então, cada caso é um caso, mas na média é isso. Boa, boa. Hoje você considera para um founder iniciar no mercado de criar startup, esse background antes em investimento em cripto, é muito importante ele ter? Ou o cara, por exemplo, é um crânio em programação no mercado tradicional e isso já é um diferencial para ele? Você acha que é importante o cara já estar no mercado de cripto investindo ou não precisa? Ou ele consegue procurar depois isso, esse conhecimento? Cara, assim... Ou não é nenhum diferencial, os dois conseguem sair? Eu acho que ajuda bastante conhecer o mercado cripto, ter testado. Então, o primeiro passo é começar a estudar um pouquinho. Se expor um pouco mais. Começa a me seguir, aprende um pouco a análise de gráfico. Exato, cara. Porque às vezes vai com calma um pouquinho, né? Pelo menos uns 3 meses para entender, né? Porque às vezes você vai olhar, né, um determinado problema, né, e você vai achar que aquilo é genial, mas como você não entrou em cripto ainda, não testou um pouco, né, o mercado, talvez não é que você está vendo algo mega diferenciado, é que você não viu ainda o mercado como funciona e está achando que aquilo é incrível quando já tem um monte de coisa parecida, né? Então, eu acho que, assim, se expor ao mercado cripto, né, é um bom começo, né, de você testar. A gente está numa fase de muitos airdrops, né? Então, o airdrop, galera, assim, em geral, né, a gente olha o airdrop como uma forma ali de você, enfim, o airdrop em essência está ganhando token por interagir com a rede, né? Mas para mim, sinceramente, o airdrop vai muito além, né, do que se vê da questão de investimento, né? Porque o airdrop, né, ele literalmente é uma estratégia de lançamento, né, de soluções de produtos, né? E a galera tá dando token para você porque você está estressando a tecnologia deles, você está apontando gaps, você está fazendo com que essa roda gire lá para o empreendedor olhar, né, por trás, né, da solução que você está interagindo, tem todo um back-end trabalhando, né, que o empreendedor está lá olhando, pô, isso aqui não está legal, isso aqui precisa ser melhorado. Por isso é muito legal você ter tocado nesse assunto, porque para quem está com um projeto de cripto rodando, uma startup, a estratégia de airdrop, para mim, é uma das melhores estratégias de marketing que tem para a viralização do token. Porque dentro do airdrop tem algumas missõezinhas que te faz compartilhar, seguir rede social, compartilhar rede social, e isso escala o projeto e você libera tipo, quase nada do supply do token, assim, um percentual baixo que não vai te comprometer. Exato. Isso acaba ganhando uma escala absurda. E isso é um ponto bem legal que estressar, né? Porque tem que fazer transferência. Isso vai gerando pontos ali para o time. Melhorias, né? Isso é um ponto legal que eu não tinha despertado, não. Não, exato. É uma mega estratégia de marketing e uma mega estratégia de estresse mesmo da rede do que você está desenvolvendo. Então, eu acho que assim, você começar a investir, começa baixo, vai aprender, né? Interage com as redes e a partir daí, né? Eu falo que assim, né? Você tem 2 caminhos, né? Se você tiver uma ideia muito legal, né? Começa a validar essa ideia, converse com as pessoas, troca ideia, vai lá no Discord, no Telegram, sei lá, nos grupos, eu tô pensando nisso, aquilo, né? Pensa o seguinte, né? Muita gente tem ideias e fala assim, pô, não vou falar isso para ninguém que vão me copiar. Cara, sinceramente, o que ganha jogo não são ideias, o que ganha jogo é execução. Então, fale sim da sua ideia, vai pegando feedbacks. Pô, um falou, pô, isso aí seria muito legal se tivesse, cara. Outra pessoa falou a mesma coisa, você já vai criando alertas ali, né, que aquilo pode ser algo promissor, né? Então, ao mesmo tempo que você está investindo, está se expondo no mercado, você vai trabalhando um pouco as ideias,
pensando ali no conceito. E um outro caminho também, né, é você se juntar a pessoas que já tiveram ideias e que às vezes não têm uma habilidade que você tenha, né? Então, poxa, eu sou muito bom de design, por exemplo. Cara, você não precisa necessariamente fundar a sua startup. Você pode procurar em comunidades, né, como da própria Web3 Valley, né, de desenvolvimento de projetos, como que você, com a sua habilidade, pode somar a um projeto, a uma startup que está começando, né? Inclusive, já conversei com o Alexandre que a gente tem ideias, tem projetos ali de desenvolver habilidades ali, skills, né, de pessoas que em várias camadas de profissão, principalmente tecnologia, que vão somar com operações de startups, né? Você pode ter a sua startup, ter a sua ideia, desenvolver, pode, mas também às vezes você tem uma habilidade muito boa que você pode usar em algum projeto que está começando. E quando que vai surgir esses projetos, Daniel? Quando você começar a colocar isso no seu radar, colocar, poxa, eu quero fundar uma startup, eu quero participar de uma startup. Você colocou isso no seu radar, né? Podcast como esse que trabalha esse tema é fundamental, né? Porque aí você começa a pensar nessa possibilidade e você começa a discutir, a falar, né? E aí, de repente, você está fazendo alguma coisa, né? Exato. De repente, você fala assim, pô, eu não investi em startup, agora estou investindo, eu não sabia que eu poderia trabalhar com isso, agora estou trabalhando. Então, tudo começa ali por uma ideia, depois você vai evoluindo por discussão, e aí as oportunidades vão surgindo. Boa, é muito importante, além do que o Daniel falou, de começar a estudar sobre os assuntos de Web3, né? É legal que você dê uma pincelada em cada assunto que compõe o Web3. NFT, metaverso, análise gráfica, contrato inteligente, blockchain. Isso vai te trazer um backgroundzinho básico, isso vai abrir o seu leque, mas é muito importante que você entenda também que uma vez que você é um empreendedor, é você ali no campo de batalha, vai ter que começar a ler livro, estudar, pagar o preço. Então, é um pouco diferente do mercado CLT, meu amigo. Você vai ter que correr atrás ali. Então, tem todo um leque de aprendizado que você vai ter que mudar no seu mindset. Tá? Quais as maiores cagadas que você percebe que os founders cometem no early stage? Cara, boa pergunta. Essa é boa, hein? Boa pergunta. Pergunta que vai salvar muitos aí. Cara, eu acho que, vamos lá, das maiores, das principais, né? Eu acho que a primeira delas é passar muito tempo no conceito, na ideia, né? E não colocar no papel, não fazer um planejamento, não trocar ideia com pessoas, não encarar aquilo assim, sabe, como uma possibilidade real, né? Sabe aquela história assim, eu falo com você, pô, tive uma ideia assim, assim, assado. Tem aquela primeira fase de empolgação, mas as pessoas não encaram muitas vezes isso como um projeto, né? Como um trabalho, né? Poxa, não, pô, vou colocar meu tempo nisso aqui, né? Então eu vou fazer direito, vou estudar. Então eu vejo que acontece muito ali de ter aquele momento de empolgação, mas pouco tempo de elaboração de trabalho, né? Então, isso é uma coisa que a gente filtra demais, assim, nos empreendedores, se é muito empolgação, deve pintar muito, né? entusiasmo, ou se é realmente assim... Cara muito bom, isso é bem legal que você falou. Cara muito bom de pitch, mas aí no final vamos ver, né? Cara, é muita empolgação. É muito bom, né? O que mais de cagadas, cara? Eu acho que uma cagada é não buscar pessoas estratégicas, né? E não que isso seja a coisa mais fácil do mundo, né? Mas assim, quando a gente tem ali uma ideia, um conceito e tal, a gente vai normalmente comentar com pessoas e aí muitas vezes vão ter pessoas que vão se empolgar, né, com aquela ideia ali também e tal, às vezes um amigo, um parceiro de comunidade ali e tal. E aí você começa a trazer pessoas pela empolgação, não necessariamente pela estratégia. Pela família e não por habilidade. Né? Sabe, assim, e não que você não tenha... Traz o irmão, traz o primo. E não que você não possa ter amigos, família, não é nada disso, assim, mas veja, assim, tem que ter uma clareza de que, poxa, isso aqui pode ser um projeto da minha vida, isso aqui pode ser
um mega case de sucesso, né? Isso aqui pode mudar a minha história, a história da minha família, não sei, cada um tem uma realidade, mas assim, uma vez que você teve uma ideia, né, é pensar assim, cara, quais as habilidades que eu tenho, né, e que tipo de pessoas que eu tenho que trazer para cá para que isso de fato dê certo, né? E eu lembro quando eu comecei a Lion, né, que foi minha primeira startup, cara, assim, pode parecer que foi, né, muita destino e tal, mas eu te juro, cara, quando ainda era só uma ideia, eu já tinha falado com um co-founder meu, a gente vai ter o Primo Rico nesse projeto. Eu falei, cara, mas você conhece o Primo Rico? Não, não conheço. E você conhece? Não, mas a gente vai ter ele. Já tinha colocado na minha cabeça, assim, lógico, né? Não necessariamente precisava ser ele, mas alguém com as características dele, com o perfil, com a influência. Então a gente já tinha essa clareza de que a gente precisava daquele perfil de pessoas. Por quê? Simplesmente porque Cara, ele. tu matou a pau. Porque tu já criou uma visão do que o cara precisa ter, skill, contatos, habilidades. Às vezes o founder vai ali e pega um cara que não vai agregar quase nada, né? É só pela amizade, pelo... É muito mais do que isso também, né? Não, exatamente. Tem que ser, cara, porque senão vira um clube de... Tem um foco muito importante, né? Senão vira um clube de amigos, vira um clube de brincadeira, às vezes, e o mercado filtra muito isso. Mas eu acho que assim, até pensando rápido aqui, se fosse elencar a maior cagada no geral, eu acho que é não se preocupar, não é não se preocupar a palavra, mas assim, é não passar credibilidade no sentido assim de acho que a pessoa que está mais tempo nesse mercado de startup de investimento, ela vai desenvolvendo um filtro em relação a, ao perfil desse empreendedor, né? E tem muito empreendedor que ele não se preocupa em ser extremamente coerente ali, né, no que ele está propondo a fazer, né? Então, você pode não saber tudo, você pode não estar mega preparado, mas se você, por exemplo, falar para mim, Daniel, amanhã eu vou te mandar tal informação e você não me manda essa informação, você vai criar uma experiência que não é legal e que muita gente observa, entende? Então, quando eu digo assim que às vezes o empreendedor ele não se preocupa em ser coerente nas coisas, é nos mínimos detalhes, assim, é de combinar alguma coisa e não cumprir, de não estabelecer boas relações, né? E estabelecer boas relações não envolve só vai muito além de interesses, né? De conexões mesmo, né? De você trazer, se manter aberto ali para relacionamentos, né? E eu acho que a raiz disso tudo às vezes acaba sendo o próprio orgulho, né? Porque o empreendedor tem uma ideia, começa a achar incrível, né? E aí começa a pisar na bola com questões muito básicas, né? Então acho que isso pode ser assim mega ruim para o projeto e acreditem, quem já tem mais experiência em startup bate o olho e você sabe, meu, isso aí é... Não tem como, né? Não, isso aí não tem como. E isso me leva à próxima pergunta, que é a parte do funding. Qual que é o momento certo do empreendedor buscar o funding? Quais são as melhores estratégias para buscar o funding? Entendeu? Como é que ele escolhe o valor certo? Às vezes o cara quer captar 10 milhões, mas não sabe nem para que vai captar. Uhum. Às vezes esse não é o valor certo. Qual o momento certo? Legal. Agora, cara, tá no momento certo. Legal. Cara, pergunta mega importante. Eu vejo muita confusão em relação a esse tema. O momento certo para você buscar funding, né? São dois melhores momentos, eu diria, né? O primeiro deles é quando você não precisa de grana. Esse é um momento muito importante, porque nesse momento que você não precisa de grana, é o momento que você vai pela estratégia e não pela necessidade, né? Então você vai pensar melhor, pô, por que eu vou pegar esse dinheiro, onde eu vou colocar, como que eu vou colocar. A partir do momento que eu peguei um dinheiro com o investidor, eu tenho o compromisso de trazer um retorno para ele. Aos olhos do investidor é até melhor, né? Que não Muito seja algo melhor. que tá, preciso, gente, vamos morrer. Não, exatamente. Então, É até assim, melhor, o né? melhor momento é quando você não precisa
de grana, né? O segundo melhor momento é quando você tem muita... Mesmo que, assim, vamos lá. Mesmo que você, né, esteja precisando demais, mas esse precisar vem de uma clareza de que você já sabe onde vai colocar essa grana e o tempo, né, foi o que eu falei no começo ali, a questão da velocidade é importante, né? Então, existe uma diferença crucial aqui entre a velocidade de, poxa, eu preciso ter esse produto e colocar no mercado, para uma velocidade assim de, pô, eu preciso pagar meu aluguel amanhã, né? E esse é uma outra observação, galera. Empreender não é fácil, né? E o sucesso de um projeto está muito mais, na minha visão, né? É muito mais atribuído ao tempo de dedicação das pessoas, né? Naquele projeto do que necessariamente a quantidade de recursos que ela tem. Só que a gente sabe o seguinte, né? Que muita gente que está no primeiro negócio, muitas vezes não tem recurso próprio, né? Não tem grana ali o suficiente para financiar um projeto e muitas vezes ela não vai conseguir colocar tempo, né? Se você está nesse estágio e não conseguir colocar tempo, a minha recomendação seria, cara, faz um colchãozinho primeiro, se estabelece de alguma forma, guarde uma grana e não uma grana para você investir no projeto, mas uma grana para você se manter por um período, né? E a partir daí você vai no mercado buscar dinheiro, não porque você precisa pagar a sua coisa de vida, mas porque você tem um projeto muito bom que se você não tiver financiamento para acelerar ele, você vai perder o timing, né? Então, o primeiro momento é quando você não precisa de dinheiro, mesmo necessariamente para fazer o projeto rodar. O segundo momento, quando você tem muita clareza de onde você vai colocar dinheiro, que o tempo está gerando uma pressão, né? De que está vindo concorrência, o mercado está se afunilando, e aí é um momento também para você buscar dinheiro. Quanto de dinheiro buscar? Existe duas métricas ali, né? A primeira é o que a gente chama de conta de chegada, que a gente fala, né? Que assim, poxa, o que é conta de chegada? Vamos dizer que para eu desenvolver uma plataforma do 0 a 1, eu preciso de 300 mil reais, né? Então eu vou buscar o dinheiro proporcional a essa minha necessidade, né? Tem gente que quando fala assim, eu vou buscar dinheiro para uma empresa, já pensa em milhões de cara, e não é bem assim, pessoal. Você tem que ir por etapas, né? Primeiro eu vou sair do 0 para o 1. Pô, pro 0 para o 1, quanto vai levar de financiamento? Vai levar isso. E do 0 para o 10? Isso. Eu preciso pegar dinheiro do 0 para o 10? Não. Pega do 0 para o 1, do 0 para o 1,5, faz rodar bem esse negócio, cria uma prova de conceito, pega dados. Aí quando você for para o mercado de novo pegar dinheiro, você não vai mais só com a sua cara, né, com a sua credibilidade que coragem. Você vai com dados e fatos. Ó, galera, essa turma que acreditou em mim ali no começo, eles acreditaram aqui no 0. Ó. O dinheiro que eles colocaram aqui, eu saí do 0 e eu estou no 1,5. Agora eu preciso chegar no 2 ou 3. Então, o quanto de dinheiro pegar está muito relacionado a esses estágios que você vai passar. E é por isso, galera, que assim, ter planejamento financeiro, ter visão, né, contábil, visão de investimento faz todo sentido, né? Inclusive o Alexandre, sem dúvida, ensina isso muito bem, né? De quanto que os projetos estão recebendo de investimento, né? Isso é uma coisa legal, né? De se ver na hora de analisar projeto. Tudo isso faz parte desse ciclo, né? Tem projeto que começa captando, sei lá, 300 mil dólares e quando você vê, estão captando 25 milhões de dólares, né? Hoje eu vi de 150 milhões de dólares. Pois é. Um print com 150, 100. Esse projeto que captou 150 milhões de dólares, ele não está no 0 para o 1, ele já está, sei lá, do 100 para o 1000. Cara, esse mercado na gringa de funding tá aquecidaço. Projeto variado tomando 100 milhões, múltiplos milhões. Daniel, existe uma forma de financiamento que o empreendedor de startup que ele pode captar recursos, que é com token, né? Pré-lançamento, e ele oferece para o investidor, e o investidor compra o token com desconto.
Você acha que tem esse movimento no Brasil de investidor aceitar só comprar o token para financiar com desconto ou essa empresa vai sempre querer um equity também? Entendeu? Como é que você está vendo esse movimento de startup financiando, querendo financiar via token, e a empresa comprando, querendo entrar no projeto só com token? Legal. Por fundos institucionais ainda não, né? Até porque a maioria nem sabe tão amplamente o conceito e aplicações de token. Alguns fundos, né, como a gente e outros que já estão em cripto, sim, já tem essa aderência, um mix ali entre equity e token. As startups do Brasil, né, ainda, assim, eu vi pouquíssimos cases rodando, assim, até por uma questão, né, por elas estarem no Brasil, tem a questão regulatória também, né, que hoje tem que passar pela chancela da CVM e o modelo, né, de ICO entra em uma esfera, muitas vezes aqui, que gera dificuldades nesse modelo, né? Então, qual a dificuldade? Ela cai no sentido de ser uma security? Uma security, muitos... vamos lá, né? Essa discussão regulatória... Porque essa era exatamente a próxima pergunta. Que eu vejo um movimento muito forte na gringa de startup já começando com token, captando. Aqui no Brasil, as startups são tímidas. Não tem token. Sim. Eu acho que são dois fatores. Acho que o campo regulatório é muito pesado, cara, ou é falta de conhecimento? Eu acho que os dois. Eu acho que tanto o campo regulatório, né, como falta de conhecimento. Que a CVM olha, pô, esse cara tá oferecendo, tá captando recurso, não passou por mim, que sou a CVM. É mais isso, assim? Em tese, sim, né? É um pouco... Porque hoje a gente, sem querer cortar, hoje tem o IBIX, é do Brasil, tem o token. Sim, sim. Então, tem algum leque que... Tem vários casos, né? Tem a própria, acho que daqui do Rio, a Ribos, né? Que é que tem o próprio token, né? Que tem o próprio token, que caracterizou como utility, né? Então tem que saber fazer a coisa certa. Tem que saber fazer a coisa... Não é que seja proibido, tem que saber se tem um caminho aqui. Tem que saber fazer a coisa certa, e tem que ter também, assim, a estratégia certa, né? Eu acho que hoje muitos empreendedores ali, né, não testaram o bastante, né, essa construção de fund via ICO, utilizando token, né, não testaram por dois fatores, como eu falei, né, o primeiro medo de tomar um stop order da CVM, né, e outro fator, às vezes, né, poderia eventualmente ter uma estruturação global, começar isso por outro país, enfim, por outra estrutura. Isso, por que pareça, eu já te mostrei a pauta, né? Mas, tipo, a empresa está sediada nos Estados Unidos, ou em Dubai, ou num país de offshore, paraíso fiscal. E ela tem o Brasil como um braço operacional, mas ela é global. E ela está captando recursos aqui. É brasileira, mas ela está sediada na gringa, a sede está na gringa, e ela está utilizando o Brasil como braço, mas está captando o mundo inteiro. Isso aos olhos da CVM é liberado, depende muito também. Cara, porque é muito mais fácil você crescer de fora para dentro do que criar aqui a CNPJ no Brasil e do que dentro para fora. Até porque, assim, se você começa com a estruturação aqui Brasil, você vai ter que olhar todo esse arcabouço regulatório. Não que lá fora você não tenha que olhar, né? Mas uma vez que você está sediado em alguma outra comarca, por exemplo, países aí que são bem testados nesse aspecto, né? A própria Suíça tem muitos casos acabam tendo como destino a Suíça, que já teve experimentação o bastante, o pessoal começa mais capitalizado, e aí entra esse outro fator, né? Por que eu vejo que também muitos projetos, muitas startups acabam não indo por esse caminho? Porque só a estruturação legal para esse caminho, né, que você já teria que pensar numa estrutura global, já sai de um investimento maior, né? E como muito empreendedor às vezes não está financeiramente preparado e não tem os relacionamentos certos, acaba não indo, ficando um pouco mais restrito aí a esse acesso global. Mas eu acho que é sempre um mix, né? O medo do regulador aqui, associado também
com a falta de recurso mesmo para internacionalizar, porque também, assim, vamos combinar que não é tão barato esse investimento, não para um padrão de startup que a gente está acostumado aqui no Brasil. Temos perguntas? Não. Não. Quais são as principais lições, Daniel, que você gostaria de compartilhar para a galera que ao longo da sua carreira serviu de grande aprendizado nesse mercado de startups cripto? Cara, as principais lições, primeiro, é possível fazer muito com pouco, né? Tendo conhecimento, tendo conexões e estratégia, né? Eu acho que esses são os 3 pilares que eu mais me amparo hoje em dia, né? Conhecimento, sem conhecimento você vai sempre estar limitado a um campo de vista ali, né? Sem conexão, cara, você pode ser a pessoa mais genial do mundo, né? Com muito conhecimento, para ter engolido um monte de livros. Conexão, galera, acelera demais as coisas, né? Então você tá com as pessoas certas, tá nas mesas certas, né? Estar conectados de alguma forma, né? Com as pessoas vai acelerar bastante o seu desenvolvimento. E estratégia, né? Estratégia justamente para você juntar o melhor desses mundos, né? O que eu vou fazer com esse meu conhecimento e como que eu vou ampliar as minhas conexões aqui para que as coisas avancem, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse: é possível fazer muito com pouco, tendo esses 3 elementos. E eu acho que o segundo conselho aí, né, é o conceito que a gente fala bastante, né, que é do lifelong learning, né? A vida é um eterno aprendizado, né? E o que faz com que a gente evolua é exatamente ter essa vontade, né, de aprender. Não falta conhecimento disponível no mundo, né? Falta muitas vezes vontade e ambição da gente querer dar um passo a mais, querer sair de uma área de conhecimento, de uma zona de conforto e ir um pouco além, né? E isso, naturalmente, né, envolve algum nível de risco, né? Porque tem até uma mensagem, cara, você vê, né, como que é a mentalidade. Eu tenho essa mensagem colada no guarda-roupa da casa dos meus pais, acho que, sei lá, eu coloquei isso, eu tinha 12 anos, que a frase diz o seguinte: crescer significa mudar, e mudar envolve riscos, pois é uma passagem do conhecido para o desconhecido. E esse conceito, né, de que a vida é um longo aprendizado, envolve isso, galera, de você ser mente aberta. Pô, vi esse tema aqui no podcast, empreendedorismo, de startup, deixa eu me dar a oportunidade de conhecer esse mundo. Será que não é um mundo não necessariamente melhor, mas diferente? Será que tem oportunidades nesse mundo que eu não vi ali do outro lado? Então esse, sabe, se dar a oportunidade de aprender coisas novas e não só aprender, né, mas realmente colocar em prática, que aí você absorve o verdadeiro conhecimento, né, que é o conhecimento daquela pessoa que não só leu, mas que fez, né, que fez alguma coisa, né? Então acho que é isso, são esses 2 pontos ali. A vida é um eterno aprendizado e é possível fazer muito com pouco, desde que você, de fato, tenha conhecimento, conexão e estratégia. Muito bom. Galera, esse assunto de Web3 é um campo infinito. Cara, a gente fosse ficar aqui, a gente ia ficar, meu irmão, a gente ia virar a noite. Tem assunto que é de tokenomics, que se a gente fosse entrar, que é uma coisa muito importante para o empreendedor entrar, ele tem que aprender, porque chega uma hora que ele tem a cripto, ele cria o token, ele tem que desenhar a economia do token, tem que colocar uma série de regras e mecanismos, senão virar pó do dia para a noite. Então é um assunto muito denso, e é para isso que serve a Web3 Valley. Ela está aí para escalar esses projetos, né? Deixa seu Instagram aí. Qual que é o seu Instagram? Legal. Do Daniel e da Web3 Valley. Legal. O meu é @eu_sou_Daniel_Constantino. O pessoal até brinca, o Constantine, aquele do filme lá, Constantino. E o da Web3 Valley é @web3valley com 2 L's e Y no final. Muito bom. Para mim, esse foi o episódio, cara, que são um dos mais importantes, porque entra muito na parte do propósito, que é escalar projetos, escalar esse ambiente de Web3. E abrir esse mindset da galera que acha que é só fazer curso, comprar, vender, fazer trader.
Vocês podem abrir um projeto de cripto igual os gringos fazem. O mercado está pegando fogo, esse mercado de Web3, criar startup, escalar. O Brasil está dormindo. Então, que esse episódio aqui seja um grande presente, que seja o desbloquear o início de uma nova jornada na vida de cada um de vocês. Esse foi o terceiro episódio do Bianchi Podcast. Espero que vocês tenham gostado. E a minha missão aqui é sempre trazer grandes convidados ilustres. Quero agradecer aqui, meu camarada. Valeu demais. Daniel Constantino. Galera, obrigado. Todo mundo compareceu aqui até o final. Quero agradecer muito. E é isso, meus queridos. Chegamos aqui ao final desse episódio. Gratidão. E vamos para cima, tubarões. Forte abraço.